Agora, nesse capítulo, a gente vai entrar em conceitos de segurança e listas de controle de acesso, tá? Eu gosto muito desse capítulo, eu gosto desse capítulo do próximo também, que tem a parte de VLAN e switching, eu gosto bastante desses assuntos, tá? Eu vou tentar simplificar o máximo possível. Quem já ouviu falar sobre CCNA sabe que todo mundo pinta um bicho de 7 cabeças aqui no ACL. Eu vou tentar fazer com vocês o mais simples possível. Eu vou dividir assim, né? Eu vou fazer uma teoria e aí a gente vai ver como é que configura resolvendo exercício, tá? Então a gente vai pegar alguns exercícios e vamos resolver exercício, que é a melhor coisa que tem é pegar exemplo prático e mandar ver. Conceito de segurança no CCNA, ele cobra da gente, ó, descrever a ameaça, como aumentar a segurança de rede, explicar métodos gerais para mitigar a ameaça, descrever funções de dispositivo de segurança. Aqui vem uma pergunta de prova que tem muitos blogs aí que estão comentando, tá? Sobre o que é um IDS, um IPS, o que é um firewall, o que é um antivírus, um anti-spyware, tá? Descrever práticas recomendadas de segurança. A gente já viu bastante prática recomendada de segurança, né? Configurar a senha de enable, configurar a senha de console, configurar a senha de VTY, habilitar o SSH, tudo isso são, né, todas essas recomendações são recomendações de segurança. Então, requisitos de segurança. Basicamente, se você for estudar em qualquer bibliografia, requisito de segurança ele fala em 4 itens. Confidencialidade, somente usuários autorizados podem acessar determinada informação. Por exemplo, a criptografia garante que você tenha confidencialidade num meio de transmissão, né? Quando você vai transmitir alguma coisa pela internet, você faz isso através de uma VPN. Por quê? Porque normalmente você procura uma VPN que ela é criptografada, que ela tem uma criptografia forte, uma criptografia AES, por exemplo, e te garante a confidencialidade. Quem capturar aqueles pacotes não consegue ler. Integridade. Você quer saber também que se aqueles pacotes que chegaram do outro lado realmente chegaram íntegros, né? Se não foram modificados por nenhum outro usuário no meio do caminho. Quem normalmente cuida da integridade e segurança são os hashes, que tem o MD5. Vocês viram lá que o MD5 a gente usa realmente, né? Para, de vez em quando, usar até como um tipo de criptografia, um embaralhamento, né? Mas em segurança ele é usado também aqui para integridade. Você faz um hash e manda junto com a mensagem. Chega do outro lado, se recalcula de novo o hash e compara os dois. Se os dois hashes estiverem iguais, quer dizer que a mensagem está íntegra. Então esse hash é uma conta numérica. Você pega qualquer coisa, um texto de 1000 páginas, e ele transforma num caractere de 160 palavras, 200. Aí você que vai escolher qual é o tipo de hash que você quer. Disponibilidade. Se alguém roubar um PC, você tem que ter os dados de novo daquele cara, né? Se tiver um ataque a um site e ele ficar fora do ar, e o banco de dados foi corrompido, você tem que ter a capacidade de voltar um backup do banco de dados, por exemplo. Se a energia caiu, você tem que ter um gerador reserva, um banco de baterias, né? Um no-break, alguma coisa assim. Isso é disponibilidade. Autenticidade, validar a identidade de um usuário, por exemplo, com autenticação AA, com um servidor de Radius, um servidor TACAX, com uma integração com o Active Directory do Windows, tá? Se a tua rede usa Windows e todos os usuários são registrados num AD, você pode integrar o AD com TACAX ou Radius e integrar isso com um sistema de autenticação e de validação para você entrar nos roteadores, tá? Isso é assunto do CCNA Security. Tudo isso aqui é assunto do CCNA Security, tá? E não repudiação. É um autor ficar ligado àquela informação que ele criou. O cara não pode negar a autoria, né? É que nem se eu pegar para vocês, vocês recebessem um e-mail e não pudessem saber se realmente aquele e-mail era da DLTech ou não, né? Então, se a gente tem um sistema de não repudiação, por exemplo, eu posso assinar meu e-mail lá com um certificado digital e vocês vão saber, não, pô, esse e-mail chegou com certificado digital da DLTech, realmente é dela. E eu também não vou poder negar, né? Se eu assinei, eu não tenho como negar. Eu que mandei esse negócio aqui para você. A autoria de quem... na realidade, é só autoria, não tem a ver com recebimento, né? Você mandou uma mensagem, o cara não pode negar para você
que foi ele que mandou aquela mensagem, tá? Conceitos gerais de segurança, aqui eu dividi a segurança em duas coisas. Segurança física e segurança lógica, tá? Segurança física é infraestrutura, tá? Barreiras que limitam o acesso, a gente pode ter lá crachás para você entrar numa sala de infraestrutura, numa sala de hack, né? Você pode ter um acesso via biometria, um acesso via senha, então você tem uma segurança física à tua infraestrutura de rede. E a segurança lógica são softwares e elementos de rede, como firewalls, IDS, IPS, que vão visar que o cara não consiga entrar. Ou pode ter até câmeras IPs para poder filmar, para você poder fazer uma checagem depois quem entrou, quem tentou violar a segurança da tua rede, tá? Da tua infraestrutura de rede. Riscos à segurança. Basicamente, ataques físicos e lógicos para roubar ou danificar informações. Tem o phishing, né? O pessoal vai lá e danifica, descaracteriza uma página de web, né? Então você tem aqui alguns tipos de ataque: ataque de acesso, ataque de reconhecimento e denial of service. Denial of service é a negação de serviço, tá? Negação de serviço quer dizer que você vai fazer um ataque para tentar fazer com que o cara fique sem o serviço. O mais famoso são os tal do flood de TCP, ping da morte, né? Que a gente viu lá, se vocês viram lá no vídeo do Guerreiros da Internet, né? Tem o ping da morte. São ataques que visam sobrecarregar o servidor e deixar você sem o serviço. E até permitir que você escale para conseguir um acesso mais privilegiado naquele servidor. Engenharia social é a parte mais fraca, né? O elo mais o elo mais fraco aí das organizações são as próprias pessoas. Tem gente que ainda coloca a senha. Hoje em dia é difícil, né? Mas eu me lembro quando eu comecei com administração de rede, eu era gerente de suporte na FIEP aqui, a Federação das Indústrias do Paraná, e eu me lembro que eu cansei de ver gente colocar a senha num papelzinho amarelo na tela do computador, tá? Naqueles post-it, na tela do computador tinha lá a senha. Tinha muito diretor que não tinha nem a senha do e-mail. Quem tinha a senha do e-mail do cara era a secretária. Então isso é uma coisa complicada. Essa conscientização sobre segurança, né? Que uma pessoa não pode abrir um e-mail que ele não conhece, que ele pode pegar um vírus. Uma coisa básica, né? O Antônio colocou ali um comentário, né? Tava com a senha no post-it e a senha do cara ainda era senha. Acontecia. A senha do cara era o nome dele, muitas vezes acontecia isso. Trapdoor, isso agora o que vem para baixo são coisas de software, tá? Então trapdoor aí quando um programador deixa uma porta para depurar, ele deixa alguma coisinha lá aberta para ele acessar depois, sem que você saiba o programa dele. Cavalo de Troia e Trojans é o que a gente vive recebendo, né? Eu recebo direto e-mail falando que o meu token de um banco que eu nem tenho conta vai expirar. E que eu tenho que instalar um programa na minha máquina para eu poder continuar acessando minha conta. Então, isso normalmente é um cavalo de Troia, um Trojan aí que está por trás disso. É um vírus que traz um código à parte que permite o estranho acessar o microinfectado e coletar algumas informações, tá? Normalmente o cara está atrás da tua senha da internet, do Internet Banking. Vírus já é um programa malicioso, similar a um vírus biológico que infecta o sistema e procura fazer cópias de si mesmo e se espalhar por outros computadores, tá? Utilizando-se da rede, normalmente da tua rede de interfaces compartilhadas, compartilhamento de impressão. Eu me lembro que o primeiro vírus violento que eu vi foi no Senai, foi na FIEP aqui em Curitiba. Era um vírus que se propagava pela porta de compartilhamento da impressora e ele imprimia um monte de besterol. Coraçãozinho, não sei o que, papapá, e tudo quanto a impressora começava a imprimir. Parecia que parecia que o nosso prédio foi possuído. As impressoras resolveram tomar vida própria, tá? Mas simplesmente um cara pegou e passou para todo mundo.
Não era o Chernobyl, era um outro, um pouco mais antigo que o Chernobyl, tá? A gente levou 2 dias para poder matar esse vírus lá. Foi uma encrenca. E vermes e worms aí, eles tentam causar buffer overflow em correio, eles ficam mandando mensagem pelo teu correio eletrônico. Eu peguei desse tipo de coisa, né? Pô, quando você for ver, ele está mandando e-mail para tudo quanto é a tua lista de e-mail, tentando infectar outros computadores, né? Vamos dar aquela paradinha ou vamos direto? Hoje nós estamos em 3 aqui. A gente chegou às 9, né? Tem jogo do Brasil? Que horas é o jogo? 10 horas? Querem tocar direto então? Então beleza, vamos fazer o seguinte, rapidinho, 2 minutinhos só pra gente pegar uma água e voltar. Eu sinceramente eu não vejo o jogo, tá? Vamos só parar 5 minutinhos só pra pegar uma água também, que minha garganta tá travando aqui. Rapidinho, então 5 minutinhos a gente já volta. No Brasil. Vai ter um ataque de acesso de riso. Então vamos lá. Tem alguns tipos de acesso, que é uns tipos de ataque, né? Normalmente um hacker vai começar a atacar para tentar invadir, né? Então começa normalmente com uma engenharia social, o cara conversando com uma secretária, tentando coletar. O cara pode ir no lixo, vasculhar o lixo, né, para procurar informações. Depois que ele faz esse tipo de ataque, ele pode começar um ataque de acesso, ó. Tentativa de acessar outra conta de usuário ou dispositivo através de meios impróprios. E também o ataque de acesso é uma tentativa de você descobrir como é que está a rede do cidadão. Ó. O cara pode dar um ataque de senhas, aqueles ataques de força bruta, né? Exploração de confiança, o Trust Exploitation, redirecionamento de porta, man in the middle, tá? Tem um monte de tipo de ataque de acesso. O ataque de reconhecimento, o cara pode usar sniffer, ping sweep, port scan para descobrir o que tem de aberto na rede do cidadão. Então, por exemplo, o cara dá um port scan para ver qual é o tipo de servidor de serviço que tem aberto. Existe um programa bem utilizado para fazer isso. Cara, vai fugir da minha cabeça agora. Eu estava usando ele hoje, só que estava numa outra máquina. Languard é bastante utilizado e tem um outro programinha que é o mais famoso, que até o ícone dele é um olhinho. O Wireshark é um sniffer. O Wireshark a gente usa para snifar a rede, tá? Você está considerado aqui, ó, dentro do Packet Sniffers. Até o final da aula eu lembro, fugiu da minha cabeça. Tá? Mas é um programa legal, a gente instala, ele faz ping sweep, port scan, ele consegue ver qual é o sistema operacional que está do outro lado, tá para fazer um monte de coisa com aquele cara. E o Denial of Service, tá? Se algum disso aqui vai cair no CCNA, esse aqui é o mais provável. O que é o Denial of Service? É uma técnica implementada para o cara tentar fazer a negação de um serviço. Em português, Denial of Service é a negação de serviço, ou DOS, tá? Tem o DOS e o DDoS, que é o Distributed Denial of Service. O Denial of Service distribuído, quando você distribui a negação de serviço por várias máquinas. Normalmente se usa um programa que se captura máquinas como zumbi e você usa essas máquinas para fazer o Denial of Service distribuído, tá? Então você tem aqui o DDoS, TCP/SYN, ataque de Smurf, um monte de ataque de Denial of Service. Você está falando que não está funcionando muito, o Antônio colocou um comentário ali, hoje parece que não está funcionando muito. Os ataques de Denial of Service ainda continuam acontecendo, tá?
O que acontece é que as redes de médio porte e até pequeno porte conseguiram começar a colocar dispositivos de segurança que bloqueiam esse tipo de ataque, tá? Mas que é um ataque perigoso e realizado ainda, ele é. Então é um ataque que você bombardeia o cara. Então, por exemplo, aqui o TCP/SYN. Vocês se lembram lá quando a gente faz uma abertura de uma conexão TCP, ele manda SYN, o cara devolve o SYN com ACK e você devolve um ACK. É o handshake triplo. No ataque de TCP/SYN, por exemplo, que é o SYN flooding, você só manda SYN, você só manda abertura de conexão. Todo servidor tem um limite de processamento e de memória. Então você manda um número de conexões, de abertura de conexões tão grande que você trava o cara, tá? Então isso aqui é um ataque de TCP/SYN. Política de segurança. Política de segurança tem um acordo com a RFC 2196 aqui, desse The Site Security Handbook. Uma política de segurança consiste num conjunto formal de regras que devem ser seguidas pelos utilizadores de recursos de uma organização. A política de segurança é uma ferramenta de um administrador de rede para ele definir como é o uso da rede de maneira segura, né? Então, que elementos o cara considera numa política de segurança? Disponibilidade, o sistema tem que estar disponível e os dados críticos têm que estar disponíveis ininterruptamente. Utilização, quem vai utilizar, para que objetivo, né? Integridade, o sistema deve estar íntegro em condições de ser usado e as informações também, né? Autenticidade, o sistema deve ter condições de verificar a identidade dos usuários. Confidencialidade, dados privados devem ser mostrados somente para os donos, para um grupo liberado. Então, esses são os principais conceitos aí de uma política de segurança. Você escreve uma política e você vai entregar aos usuários de rede, que é a política de uso aí da tua rede de maneira segura, tá? Então, a política, ela é uma ferramenta mais burocrática. Então você vai chegar para o cara e falar, ó, o meu e-mail você não pode usar para uso particular, só pode usar para uso empresarial. O teu computador você não pode instalar software pirata, software com cracker, esse tipo de coisa. Aqui na empresa a gente só usa softwares oficiais. Você só usa software se for liberado pela TI e coisas desse tipo vão entrar na tua política de segurança, tá? Agora, para fazer a segurança em uma rede, a gente precisa de alguns dispositivos e aplicativos. O primeiro e mais comum é o Firewall, né? Firewall hoje em dia está em maioria dos sistemas operacionais. No Windows aí vem por padrão habilitado, né? Ó, o meu está até com a bandeirola aqui porque eu desabilitei ele, está com uma mensagem importante que eu estou sem o Firewall. Pode ser um software ou um hardware instalado para separar uma rede confiável de uma rede menos confiável como a internet. Atua principalmente como um filtro de pacotes, tá? O Firewall ele vai atuar em cima das conexões TCP e UDP. E Firewall mais atuais também conseguem atuar em cima do protocolo. Por exemplo, o HTTP ele tem uma RFC. Ele tem uma norma que regulamenta ele. Aí, se alguma coisa sair do padrão, se você tiver um Firewall que faz inspeção profunda de pacote, que é o Deep Packet Inspection, ele consegue pegar ataques nesse nível, tá? Um cara tentando usar a porta 80 de uma maneira errada, ele consegue pegar e fazer bloqueio nesse nível, se você quiser. Os firewalls têm o firewall stateful e stateless. A gente vê isso no CCNA Security, tá? Um firewall stateful, ele guarda o estado da conexão. Então, quando um cara faz fecha uma conexão TCP, o firewall vai guardar como é que está o status. Como é que está o status do SYN, do ACK, qual é o número dos segmentos que ele está trocando, tá? Se alguém tentar entrar no meio do caminho e fazer um ataque que a gente chama de um ataque tentando simular, mentir que ele é um pacote verdadeiro para entrar na rede, tá? O cara pode tentar criar um pacote qualquer e tentar entrar na rede. Como aquilo não foi criado pela tua rede interna, o firewall, que é stateful, ele consegue pegar esse tipo de ataque. É o ataque que a gente chama de
que o Antônio colocou aí como comentário, né? É o ataque de man in the middle, quando você tem uma conexão feita e o cara tenta entrar naquela conexão, usar aquela conexão para entrar na tua rede, tá? Depois do firewall, o firewall é um cara meio estático, tá? Ele é um cidadão que vai analisar a porta, vai analisar o estado da porta, vai analisar um protocolo como funciona, mas ele é estático. Se você quiser um negócio mais avançado, vem o IDS e o IPS. O IDS é o Intrusion Detection System. Ó, o D de Detection, detecção. Então ele é um sistema que tem regras configuradas nele, ele tem um negócio chamado de assinatura de ataque, ele vai escutar os pacotes, analisar os pacotes que estão entrando até na camada 7, e se ele pegar um padrão de ataque, ele avisa. Então ele escuta o tráfego, verifica essas assinaturas de ataque, e se ele vê que um ataque está acontecendo, ele avisa. Mas ele normalmente não tem capacidade de bloquear. Ele é um cara que avisa, e ele pode até atuar em conjunto com o firewall, tá? Mas o IDS, hoje em dia nas redes, ele é usado como se fosse um segundo ponto de verificação. Você tem o firewall, você tem o IPS e você tem o IDS, que se passar alguma coisa, ele vai avisar também, né? Se passar pelo firewall e pelo IDS, ele também avisa. A assinatura de ataque, Antônio, é o seguinte. O Antônio perguntou aqui, né, sobre a assinatura de ataque. Você tem cada ataque tem uma característica, tá? Tem uma característica de algumas mensagens que ele manda. Então, a assinatura de ataque é essa característica. Então, por exemplo, tem um ataque lá de root de FTP, que o cara coloca um til, o acento til, espaço root. Isso aí, dependendo do tipo de FTP server que você tá, o cara entra como root com você, tá? Então, o IDS, ele tem as assinaturas. Essas assinaturas, elas podem ser configuradas por você, mas normalmente ela está num banco de dados que os fabricantes têm, tá? Você pode configurar a tua assinatura própria, mas você já vem com um banco de dados de várias assinaturas padrões que tem na internet. E aí, o teu IDS vai ficar analisando o que está entrando com essas assinaturas que ele tem. Bateu os dois, ele vai lá e avisa, dá um alarme para você. A diferença do IDS para o IPS, que é o Intrusion Prevention, ó, prevenção. Então é um sistema de prevenção de intrusão, de invasões, tá? Então o IPS é um cara que ele tem a mesma facilidade do IDS, ele consegue ler essas assinaturas de ataque e comparar com o tráfego que está entrando, e ele consegue também agir, tá? Então ele também consegue agir. Ele consegue bloquear, resetar uma conexão, ou então somente avisar para você o que está acontecendo. Então ele vai além do que o IDS faz. E claro, em termos de softwares, nós temos antivírus, anti-spyware e os HIPS, tá? Chamado de Host IPS, que a Cisco descontinuou esse treco aí. A Cisco não tem mais os Host IPS, tá? Então, se você for ver uma rede, isso aqui é uma característica de uma rede, ó. A internet está aqui, ó. Você tem aqui dentro uma intranet, a gente tem aqui uma intranet, tá? E aqui, ó, você tem um cidadão que é um escritório remoto ligado através da internet. Então veja, chegou da internet, chega num roteador, o cara colocou um IPS, ó, o IPS vem em série com a rede, porque a rede, o fluxo tem que passar por dentro dele. Aí vem um firewall, mais um IPS do outro lado e um IDS aqui, ó, em paralelo escutando a rede. Então, se alguma coisa passar por esse IPS e por esse firewall, esse IDS ainda consegue avisar você se está acontecendo algum problema na tua rede. Essa é uma rede bem protegida, tá? Essa aqui é uma rede bastante protegida. Ó. Você tem micros que fazem acesso remoto, ó, tem um IPS aqui, ó, entrando depois do RAS. Nos computadores dos usuários tem antivírus e anti-spywares. Nos computadores aqui dos usuários também pode ter o host IPS. Antigamente tinha o Cisco CSA, Cisco Security Agent. Esse cara morreu, tá? Então, essa é uma arquitetura de uma rede segura, eu diria que até bem segura, tá?
Beleza? Então o firewall para filtrar pacotes, IPS e IDS conseguem ler assinaturas de ataque, eles conseguem verificar na aplicação o que está acontecendo, tá? O IPS consegue bloquear, agir sobre o tráfego, e o IDS não. Ele vai em paralelo, ele só consegue ler e dar alarme. Então o IPS ele consegue ler, dar alarme e atuar. O IDS ele só lê e dá alarme, tá? O maior problema de IDS e IPS é o tal do falso positivo e do falso negativo. Verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Tá? Nem todo alarme que o cara dá era realmente para ser um alarme. Isso aí é o famoso falso positivo. O cara te deu um alarme, bloqueou um tráfego, mas aquilo não era para ser bloqueado, aquilo não era um problema. E o pior ainda é o falso negativo, né? É aquilo que o IPS e o IDS consideraram normal e na realidade era um ataque. Então esse aqui é o falso negativo, esse que é o complicado, tá? Beleza? Entenderam aí a característica dos equipamentos de segurança? Isso aqui são algumas recomendações gerais, tá? Que podem tornar a rede mais segura. Então, garantir a segurança física, acesso aos dispositivos, né? Aplicar atualizações de softwares e pacotes de segurança. Isso aqui é uma coisa recomendada para os sistemas operacionais. Manter os sistemas operacionais e firmware dos elementos de rede atualizados. Então, o de cima a gente está falando dos micros e servidores. O de baixo dos elementos de rede. Aqui eu vou colocar um parênteses, tá? Como eu tenho bastante experiência prática e vivência aí com isso aí, gostaria de falar assim, nem sempre a gente coloca a versão mais atual de software de equipamento de rede, porque às vezes ela tem bug, tá? Então normalmente a gente coloca uma antes, alguma coisa assim. As versões mais novas, normalmente ela vem cheia de bug e você pode cair numa roubada. Eu já caí em algumas, de colocar uma versão mais nova de iOS e na madrugada a minha equipe ser chamada para arrumar problema que não existia. Então tem muita coisa que acontece às vezes, você vai ver, ele é o famoso bug. Era um comportamento não esperado de um roteador ou de um switch, tá? Implementar senhas seguras e criptografia da senha em modo texto. Senha segura é senha com mais de 8 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, com número, com um caractere especial. Criptografia das senhas, Service Password Encryption. E, claro, senha segura também quer dizer que você vai usar Enable Secret. Quando você for configurar um username, você vai colocar o username, o nome, secret, a senha, tá? Implementar AAA, autenticação, autorização e contabilidade, Authentication, Authorization and Accounting, que é um conjunto de serviços de autenticação. Você pode usar o tal do Radius ou o TACACS. O que isso aí faz? Ele faz o seguinte, ó. Você tem aqui teu router, tá? E você tem um servidor aqui, por exemplo, de Radius ou TACACS. Então, quando um cara se loga aqui, por exemplo, via Telnet, ao invés de estar aqui dentro o usuário, a senha dele, está lá naquele servidor. Então ele vai bater no servidor, o servidor autentica e devolve para você falando se está ok ou não. Normalmente esse servidor de TACACS e Radius ainda está integrado com outro tipo de servidor aqui, com, por exemplo, um Active Directory da Microsoft aqui, tá? Normalmente o cara tem um AD aqui da vida e ele vai fazer o login com o teu mesmo usuário que você usa para fazer a tua rede. Esse é o famoso Single Sign-In. Justamente aqui, ó, é feito com o tal do LDAP, tá? Essa conexão entre o Active Directory e o teu servidor de Radius e TACACS, que é feita via LDAP. E, claro, aqui, ó, entre o servidor e o roteador, aí sim é o Radius ou o TACACS Plus, que é o da Cisco, tá? O TACACS Plus. Então isso aqui
torna a tua autenticação mais segura, tá? Torna mais segura a tua autenticação. Acesso remoto via SSH. Ao invés de Telnet, coloca SSH. É só entrar lá no Line. Claro, você tem que configurar o SSH, mas o que a galera tem pedido é, dentro da Line, você coloca transporte input SSH, tá? Então o comando é transporte input SSH. Coloquei ali na... Opa! Transporte input SSH. Você pode colocar transporte input Telnet SSH ou transporte input SSH. Se você colocar transporte input SSH dentro da line, o cara só vai aceitar o SSH, tá? VLANs para segregar domínios de broadcast e melhorar a segurança na camada 2. Então, separar os teus domínios de broadcast, separar a empresa por andar, por função, por departamento, seja do jeito que você for fazer. Mas não deixar todo mundo num domínio de broadcast apenas, né? Separa por função, por departamento, para você poder filtrar aí o que cada setor vai fazer. Imagine uma escola, por exemplo, que nem a DLTech. A gente tem uma sala de aula presencial e tem a nossa área administrativa. Se a gente deixar todo mundo junto, num domínio de broadcast só, o que vai acontecer é que, se um aluno acessar um site lá meio suspeito e pegar um vírus, e a gente não tiver filtro nenhum entre a parte educacional e a parte corporativa, a gente vai pegar vírus também, tá? Então isso são recomendações para a gente melhorar a divisão da rede, né? Mais importante do que manter uma largura de banda razoável, Antônio, é manter QoS também, fazer qualidade de serviço. Mas só que isso não interfere para a segurança, tá? Se você for ver, manter uma largura de banda razoável, ele não interfere para a segurança. Como a gente está falando de segurança aqui, nessa recomendação não entraria. É claro, numa recomendação de um site que seja bem estruturado, é lógico, largura de banda razoável também, ela entra no projeto. Implementar Firewall IPS e IDS. Você consegue implementar o Firewall e o IPS tudo no mesmo roteador, tá? Você consegue configurar tudo isso no mesmo roteador. Utilizar o SDM ou o Cisco Configuration Professional para reforçar as configurações de segurança. O SDM e o Cisco Configuration Professional, a gente vai ver depois aqui também, tem um comando que você consegue fazer uma varredura de segurança no teu roteador, tá? Você consegue fazer, você tem um comandinho que você pode usar e você faz uma varredura de segurança via SDM. Então o cara faz tipo uma auditoria de segurança. E aí você tem um comando que você pode usar na linha de comando que você implementa um monte de recomendações de segurança que a Cisco considera importante, tá? Só que é meio perigoso. É meio perigoso aí, porque você pode travar algumas coisas importantes do teu roteador. Você pode travar algumas coisas importantes do teu roteador. Por exemplo, ela pega e desabilita o CDP. O CDP, a gente já viu que se você estiver usando telefonia IP, se você desabilitar o CDP, você acabou de criar um problemaço. Então, você tem que tomar cuidado com os comandos que você usa para você não ferrar com o teu roteador, né? Às vezes a gente está querendo fazer uma melhoria e acaba trazendo um problema para a gente na administração de rede, tá? Pessoal, alguma pergunta aí? Tranquilo? Esse comando que eu falei é o Cisco Auto Security, tá? Nem todo iOS suporta esse comando aí do Auto Security. Mas o Auto Security ele vai perguntar para você quem é a interface de internet, quem é a tua interface de LAN e vai aplicar uma configuração padrão de segurança. Vocês podem testar ele, se eu não me engano, no Packet Tracer ele funciona, tá? Vocês podem testar ele no Packet Tracer. Com isso, a gente finaliza aqui a teoria geral sobre segurança, tá? Agora, a gente entra no capítulo que é lista de controle de acesso, Access Control List, tá?
Lista de controle de acesso, as ACLs, elas são instruções aplicadas nas interfaces dos roteadores, definindo regra para aceitar ou recusar um pacote. Então, uma ACL são regras, como se fossem regras de firewall. Se algum de vocês já trabalhou com Linux, no Linux tem o IP Tables lá, né? Que você só define se aquele determinado tipo de pacote ou tipo de fluxo pode entrar ou não na rede. Você tem o permit e o deny. Acabou. Ou o cara entra ou o cara não entra, tá? Permite que você gerencie o tráfego examinando pacotes específicos, protocolos e outras características da rede. Pode ser de dois tipos, padrão ou estendida. Padrão é uma access list simplesinha, só testa endereço IP de origem, e estendida é uma access list já mais aberta. Você consegue fazer muita coisa com uma access list estendida, tá? E elas podem ser configuradas via números ou nomes, né? Você pode ter uma ACL numerada ou nomeada. Então você pode ter uma ACL padrão, que ela pode ser configurada numerada ou nomeada, uma ACL estendida, que pode ser configurada numerada ou nomeada, tá? Também elas são utilizadas como selecionadores, tá? Por exemplo, que redes podem acessar determinado recurso? A gente vai ver no capítulo 13 com o NAT, que quando eu configuro um NAT dinâmico, por exemplo, eu vou usar uma ACL para definir quem são os IPs que podem ser traduzidos pelo NAT. Discador também, você usa a ACL para definir quem são os caras que podem utilizar uma interface dialer. VPN, você também define que IPs podem sair por uma determinada VPN através de uma ACL. Então a ACL pode ser usada como um filtro de pacotes, claro, como um princípio de firewall básico, mas também elas vão ser usadas como um recurso para você limitar acesso de alguém a determinada facilidade, tá? Como um selecionador. Então aqui, por exemplo, a ACL aqui está aplicada como recurso de segurança. Ó. O cara aplicou uma ACL na interface de internet para poder fazer com que o tráfego dele que está saindo para a internet e chegando da internet para dentro seja filtrado. Para que você permita suas portas que você queira, só sair a HTTP, ou então só entrar FTP e assim vai, tá? E aqui numa LAN também, ó. O cara pode fazer, por exemplo, ele tem aqui... Vamos supor que aqui é uma rede, é a sala de aula. E aqui eu tenho, nessa token ring, a minha rede corporativa. Eu posso criar uma ACL falando, ó, daqui para cá não, meu irmão. Daqui para cá eu não quero que flua nenhum pacote. Então da rede X para a rede Y aqui, ó, eu não quero que flua nenhum pacote. Eu não posso acessar da rede educacional a minha rede corporativa. Então são regras que você pode criar para a tua rede interna também, tá? Então as ACLs, elas são definidas por protocolo roteado. Então você tem a ACL para o IP, versão 4, para o IP versão 6, IPX, AppleTalk, DECnet. Claro que esses protocolos aqui já nem são usados mais, tá? Tem uns que nem existem mais no iOS. Mas, vamos supor, a ACL para IP versão 4 e IP versão 6, vai ser uma coisa que vai acontecer dentro em breve, né? Você pode criar uma ACL por cada protocolo ativado. Então, se você tem o IP, IPX e AppleTalk, você pode colocar numa mesma interface ACL para os três. Só que somente uma por direção. Eu tenho uma direção de entrada, está entrando no roteador, e uma de saída, uma que está saindo do roteador. Então, eu posso colocar uma ACL IP de entrada e uma ACL IP de saída. Eu não posso ter duas ACLs IPs diferentes para entrada, por exemplo. Isso eu não posso ter, tá? Então só pode ter uma ACL por protocolo roteado por direção. E o roteador vai examinar esse pacote do protocolo roteado, que está em uma interface, e baseado nas condições da ACL, vai tomar a decisão de encaminhar ou descartar. A ACL é uma lista que você, por isso que o nome dela é lista de controle de acesso, né? É uma lista com várias condições que fala para você, olha, se a rede for igual à rede 10.0.0.0,
deixa passar. Se for a rede 11.0.0.0, você não deixa passar. Se for a rede 92.168.0.1, você deixa passar. E assim vai, tá? E o cara vai lendo cada instrução. Quando bater numa instrução, ele faz o que tem que fazer. E entra o próximo pacote. Então as ACLs verificam os cabeçalhos dos protocolos da camada superior. Então ele filtra e controla a rede se os pacotes roteados são encaminhados. Ele vai filtrar o tráfego baseado nos pacotes que são encaminhados nas interfaces, tá? Alguns pontos de decisão: endereço de origem, endereço IP de destino, protocolo, número de porta e assim vai. E, como a gente já falou, né, você pode ter ACL para IP, IPv6, IPX e assim vai. Então aqui ó, tem um pacote IP. Você tem aqui o cabeçalho da camada 2 e o pacote IP. Você vai fazer ACL aqui dentro do IP e do TCP. Se você fizer uma ACL estendida, você pode até chegar mais longe do que isso. Mas no CCNA, que é cobrado, é isso aqui. Então, no pacote IP, você pode testar endereço de origem e endereço de destino. Dentro do segmento TCP ou do datagrama UDP, você pode testar número de porta, estado de conexão, esse tipo de coisa assim. E esse teste vai deixar você permitir ou negar aquele tráfego dentro da tua rede. Então, basicamente, o teste é o quê? Eu estou vindo com um pacote, vários pacotes estão entrando aqui, né? Está aqui o teu router. E aqui no teu router você tem uma lista configurada. Então você tem um monte de instrução. Instrução 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cara vai pegar esse pacote que entrou aqui, comparar com essa lista e vai falar: pode passar ou então não pode passar, tá? É isso que é a comparação. Ele vai pegar baseado nisso aqui, ó, e vai comparar o que está entrando com o que você configurou e vai dizer pode passar ou então não pode passar. Deixa eu apagar isso aqui para não encher o saco depois. E como eu falei, você pode colocar as ACLs como filtro nas interfaces. Então você tem uma direção de entrada e uma direção de saída. Entrada é o fluxo que está entrando na interface. Saída é o fluxo que está saindo da interface. Então o que é entrada de um lado pode ser saída do outro. E que a entrada de um lado pode ser a saída do outro. Então, por exemplo, se esse cara encaminhou um pacote que vai daqui para lá, ó, que a entrada de um lado é saída para o outro, e se esse cara está encaminhando um pacote para cá, o que era entrada aqui vira saída aqui. Beleza? E a gente pode ter no máximo uma ACL por protocolo roteado, por interface, por direção. Então na ACL IP, por exemplo, nesse roteador que tem duas interfaces, eu posso ter uma ACL IP de entrada, uma de saída nessa interface, mais uma de entrada e uma de saída nessa interface. No máximo 4 ACLs para IP. Como eu tenho IP, IPX e AppleTalk, eu posso ter 12, porque são duas por protocolo, né? Uma de entrada e uma de saída por interface. Então como é que funciona a ACL? Você vai criar um monte de regra, uma embaixo da outra, ele começa a ler pela primeira que você criou. A última que você criar vai ser a última que ele vai ler. Aí o pacote entra na interface, aí ele vai começar a testar. Corresponde ao primeiro teste? Se sim, permite ou nega. Se não, vai para o segundo teste. Corresponde ao segundo teste? Se sim, permite ou nega. Se não, vai para o próximo teste. E assim vai, até chegar ao último teste. Se não bater com o último teste, existe no roteador um deny implícito. Então o roteador, ele vem com um formato que é: se nada for explicitado, vai ser negado, tá? Então se você não fala, você tem que dar pelo menos uma permissão. Se você não der nenhuma permissão, tudo vai ser bloqueado. Entenderam? Então, ó, se eu não permito aqui, se eu não permito aqui, se eu não permito no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, se eu não permito em nenhum teste que o pacote saia, quando chegar no final, ele vai ter um deny implícito. Ele vai negar também. Então, se você não colocar nenhuma permissão, você vai fechar a interface. Beleza?
Então, se você pegar uma CL e o cara colocar 2 denais, quer dizer que fechou a interface. Tem que ter pelo menos um permit para a tua CL funcionar. Então, resumindo, a CL é um conjunto de regras aplicado por interface, por direção de entrada ou saída. Se o pacote não corresponder à condição, ele passa para a próxima instrução. Se não corresponder ao segundo teste, vai passar para o próximo e assim por diante até chegar ao último teste. Se chegar no último teste e não corresponder a nada, a ACL vai aplicar uma negação implícita e bloquear aquele pacote. Beleza? Você tem que ter isso em mente para poder criar a nossa ACL, né? Que, por exemplo, é aquela história que a gente falou. Se eu coloquei aqui um deny, no segundo deny, no terceiro um deny, no quarto um deny, no quinto vai ter um deny. O pacote vai ser descartado. Ele não vai ser passado pelo outro lado. Então, se eu não colocar nenhum permit aqui, ó, nesse meio, o deny implícito do final vai ferrar com tudo. Aquela história que eu falei da CL ser nomeada ou numerada. Então, primeiro, você configura a CL em modo de configuração global. A lista eu configuro em modo de configuração global. Depois eu aplico ela, vinculo ela na interface. Tá? Elas podem ser numeradas ou numeradas, padrão ou estendida. E os testes são realizados em ordem lógica. Quando eu falo uma CL numerada, é que eu vou criar a minha lista baseado num número. Então, o IP padrão, ele vai de 1 a 99, 1300 a 1999. E o estendido, 100 a 199, de 2000 até 2699. Esse aqui é o que a gente tem que aprender. Tá? Na realidade, essa primeira faixa é o mais importante. A CLP padrão vai de 1 a 99, a CLP estendida de 100 até 199. Tá? A nomeada, eu dou um nome para a CL. Eu vou para ela e vou colocar um nome nela. Aí, para que eu uso esse número e para que eu uso esse nome? É para vincular na interface. Então, se eu criei a lista 1, na hora de aplicar na interface, eu aplico a lista 1. Se eu criei uma lista estendida 100, na hora de aplicar a interface, eu vou aplicar a lista 100 na interface. Agora, se eu criei uma CL com nome, eu vou vincular na interface com o nome que eu criei. Eu coloquei lá Access List Extended, com o nome dela DLTech. Na hora de aplicar na interface, eu vou entrar int f0/0, IP Access Group, DLTech, in ou out. Tá? Se você criou com número, você vai entrar com o comando IP Access Group, in ou out. Então é para isso que o número ou o nome serve. É para eu criar a minha CL. Se eu criei a lista 1, eu vinculo na interface a lista 1. Se eu criei a lista 100, vinculo na interface a lista 100. Tá? Então, basicamente, como é que a gente cria em modo, falando genericamente? Entro em configuração global e crio as regras com o comando Access List. Depois, aplico com o IP Access Group na interface. Ou na VTY. Eu posso criar uma ACL e aplicar com o comando Access Class na VTY para fazer a limitação do Telnet do SSH. Roteador novo vem com uma ACL de VTY configurada nele direto para você. Tá? Versão 15 de iOS. Aí você escolhe uma direção de entrada ou saída e verifica com os comandos show running config, show access list e show IP interface ACL. A gente vai ver os comandos show mais tarde. Tá? Então você cria em modo de configuração global, aplica na interface ou na VTY. E o que é criar ACL? Para a gente terminar, eu vou terminar nesse slide aqui hoje. Tá? Então a CLP padrão, eu crio ela com esse formato. Ó. Eu digito Access List, coloco um número aqui, ó, como é padrão esse número vai de 1 até 99. Se eu quero criar a lista 1, eu falo Access List 1, comando Access List 1, o comando, vou repetindo, tá? Até criar o número de sequência que eu quero. Aí vem, então, Access List 1 até 99,
deny ou permite, rede ou IP de origem, máscara coringa e no máximo você coloca aqui um log. O log, cada vez que bater naquela CL, o cara manda para o servidor de syslog lá que aconteceu alguma coisa, tá? Na CL estendida, o comando é maior. Isso aqui é o comando básico da CL estendida, tá? Então eu coloco access list, número da CL agora vai de 100 até 199. Permite ou deny, aqui o deny ou permite. Qual o protocolo que eu vou tratar? Então o protocolo pode ser IP, ICMP, EIGRP, TCP, UDP. Rede de origem, máscara coringa de origem, você pode colocar um operando de origem. Rede de destino, máscara coringa de destino, operando de destino. Você tem o comando established e log. O established, ele verifica se a tua rede está com um ACK diferente de 0, tá? Porque quando a rede está estabelecendo, ela vem o SYN e o ACK está zerado. Então quer dizer que a tua conexão está sendo aberta. Depois que o cara estabeleceu, o ACK fica diferente de 0, né? Então esse established aqui, ó, verifica se o ACK está diferente de 0. Para aplicar, IP Access Group, número da ACL, in ou out. Então esse número que eu criei aqui, ó, eu vinculo na interface. Estou em config if. Ó. Eu entrei lá int f0/1, coloquei IP Access Group, número da CL, in ou out. In verifica o que está saindo e out verifica o que está entrando na rede. Ou então in verifica o que está entrando no roteador e out significa o que está saindo do roteador. Aí depende da referência, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Depende da referência. Se a referência é a rede ou o roteador. Ó. Aí, aqui embaixo está dizendo que eu posso usar aqui de protocolo, de operando. Ó. Log, registro incidentes, protocolo. Principais, IP, TCP, UDP e ICMP. IP são todos os protocolos, todas as portas. TCP, porta somente TCP, UDP, somente UDP, e ICMP, se eu quero filtrar só ICMP, por exemplo, ping, eu quero só filtrar echo request e echo reply, eu crio uma ACL para o ICMP. Operando aqui, ó, ele pode ser less than, greater than, equal, o que a gente mais usa é o equal. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, ó, uma access list sem permite TCP, qualquer rede de origem para uma rede de destino que seja igual a 80, minha porta TCP. Entendeu? Então o equal aqui, ó, eu defino uma porta. Not equal, porta que não é igual àquela. E established verifica se a conexão TCP está estabelecida e o ACK está diferente de 0. Tá? Então olha só. Só deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, ó, o comando da Access List, tá? Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vê esse comandinho e termina o negócio. Vocês estão conseguindo enxergar a tela do meu roteador? É 831, é pequenininho, mas faz ACL, tá? Vocês estão conseguindo acessar aí? Enxergar, quer dizer? Tá borrado? Vamos esperar. Esperar sincronizar. Ele vai sincronizar uma hora ou outra. Ricardo e Volney, como é que tá o de vocês? Tá ok agora? Toma CLI. Então vamos lá. Dou um conf t. O comando é o access list.
comando access list, ó, se eu der um ponto de interrogação, ele mostra para mim, ó, 199 IP Standard Access List, senha 199 IP Extended Access List. Ó, tá? Então eu posso usar de 1 a 99, de 100 a 199, que é o que a gente usa. E tem os estendidos aqui, ó, né? 1300 a 1399 é uma lista estendida, um range a mais para o IP padrão, e 2000 até 2619, um range a mais para o IP estendido. Então, o que é criar uma CL? Eu vou criar uma CLzinha boba aqui. Access List 1, por exemplo, aqui eu vou dar um permit, vou colocar uma rede 10.0.0.0 com uma máscara coringa 0.0.0.255. A gente sabe já lá do OSPF, né, que a máscara coringa é mais ou menos ao contrário da máscara de rede. Então eu estou pegando toda a rede 10.0.0.0/24, tá? Estou pegando a máscara 10.0.0.0/24, espaço log. Opa, colocou um zero a mais, né? O Antônio avisou e eu entrei. Entrei com o comando aqui, ó. Essa é a primeira regra. É o primeiro teste que o cara quer fazer. Eu quero fazer mais um teste. Access List 1. Eu quero que ele negue, por exemplo, no segundo teste, 192.168.0.0 com a máscara coringa 0.0.0.255 log. Meu segundo teste. Então, primeiro ele vai testar se é rede 10. Se for rede 10 dos IPs 1 até 254, ele deixa passar. Agora ele vai testar a rede 192.168.0 dos IPs 1 até 254. Se for igual, ele vai bloquear. Tá? E eu posso dar, por exemplo, aqui um access list 1 permite N. O N quer dizer que são todas as redes. Tá? A gente vai ver isso aqui na aula que vem. O que essa minha regra criou? Essa minha regra criou um negócio bem simplesinho aqui para a gente. Ó. Ele deixa passar a rede 10, aí ele nega a rede 192.168.0 e ele permite todas as outras. Tá? Uma access list bem simples. Se eu der um end aqui, ó, e der um show access list 1, que foi a que eu criei, ele vai mostrar as três regras, ó. Permite a rede 10, permite a rede 192.168 e permite N. São as três regras que eu tenho, ó. Show access list 1. Se eu der só um show access list, ele mostra todas, ó. Então eu tenho duas access lists aí criadas, ó. Eu tenho uma rede, tem uma access list 1 e tem uma extended IP nomeada chamada list SL def ACL. Olha só, tem uma access list criada aqui, ó, já com nomeada, ó, que o cara, uma access list estendida, que o cara está negando e permitindo algumas coisas ali pra gente, tá? Beleza? Então criar uma access list é isso, é a gente definir uma regra e traduzir essa regra nesses comandinhos aqui. E basicamente a gente tem access list padrão e estendida para fazer isso. Joia, pessoal? O que a gente vai fazer na próxima aula aí, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula é continuar com esse slide, né? A gente parou aqui em como criar a CL. Aí a gente vai ver, tem uma teoria ainda para terminar, tem alguns slides aqui para terminar, uns 20 aí, e depois a gente vai pegar e praticar baseado no que cai no CCNA, né? E o que acontece aí no CCNA. Eu vou tornar para vocês mais fácil, tá? A CL, todo mundo acha que é um assunto complicado, mas eu vou falar assim, ó. Se vocês prestarem bastante atenção e resolverem bastante exercícios, não vai ficar complicado, tá? Vamos ver se em vez de ter um pesadelo, vai se tornar teu amigo. É que eu tenho que passar essa teoria. Senão, se eu entrar direto na prática com vocês, fica meio esquisito, né? Principalmente para quem vai assistir depois a aula. Então a gente tem que passar a teoria para a gente poder depois, na hora que for fazer o exercício, a gente recordar isso aqui e ficar mais fácil. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Senão vamos ver o jogo, né? Tomara que o Brasil ganhe do China Pau.
Senão aí sim é pesadelo, cara. Então, galera, beleza aí? Qualquer coisa, estamos aí no e-mail, no fórum, tá? Boa noite a todos. Na quarta-feira a gente tem aula normal, não tem viagem, não tem nada. E aí a gente continua a CL.